Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo e comigo o Bruno. Buenas, pessoal, vamos que vamos. Vamos lá para mais um episódio falando aqui direto da 35ª abertura da colheita do arroz, da Arena Pecuária. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, hein, Bruno? Muito especial. Vamos falar muito de pecuária, vamos falar de negócio, vamos falar de liderança, né? Misturando todos esses temas e trazendo isso nesse contexto todo, né, da abertura da colheita, da pecuária na agricultura, né? Tudo isso que representa. Então hoje a gente está aqui com a Antônia Scalzilli, que hoje é presidente, né, do Instituto Desenvolve Pecuária, produtora rural, é uma liderança, né, no meio. Então, a satisfação grande estar contigo, Antônia. Obrigado por estar conosco aí. Guris, obrigada pelo convite. Eu confesso a vocês que era um sonho vir aqui. Claro, tantas pessoas bacanas e amigos vieram, fantástico o trabalho de vocês, então eu estou muito feliz. Ainda mais esse momento nessa nossa arena aqui que está muito bacana, né? A arena está bombando, né? Tá bombando. A pecuária assumindo cada vez mais um espaço importante, né? Não só na metade sul aqui, mas no sistema como um todo é uma das coisas que a gente tem discutido e vai discutir muito, né? Essa importância dessa integração, né? Uma integração forte, bem feita, bem pensada para trazer essa resiliência e resistência para os produtores, né? Quer pagar a conta, vamos né? Lá, vamos pagar a conta então. Agradecer aos nossos parceiros que fazem o Pé no Barro acontecer. Agradecer também ao pessoal do Universo Pecuário, Desenvolve Pecuária, por também permitir que o Pé no Barro, né, tivesse aqui na 35ª abertura da colheita do arroz. E os nossos parceiros, a CIA Brasil, a San Esteban, Premix, Elicit Plant e a Inex 360. Muito obrigado aos nossos parceiros que fazem que o Pé no Barro aconteça e possa chegar aí na casa de vocês. Obrigado mesmo. Siga os nossos parceiros nas redes sociais, entenda um pouco mais o que cada um faz. Se você precisar, né, dos trabalhos, serviços dos nossos parceiros, entre em contato, que são todos produtos de extrema qualidade e serviços também, que eu e o Bruno a gente assina embaixo, né, Bruno? Isso aí. Nós estamos desde... Vai na roupa, na nutrição, vai no dinheiro, vai no biológico, tem bem variado, aí tem espaço para mais gente, quem quiser. Fica à vontade para nos procurar e a lojinha agradece, né? Para poder manter. Isso aí. Antônia, como é que uma das coisas que todo mundo tem, assim, né, que nos escuta, assim, que a gente conversa, é querer saber as histórias. Ontem a gente estava conversando ontem e disse, Antônio, eu não quero saber a história da pessoa lá, porque o cara pega a palavra, mas aqui é um lugar, né, da gente saber a história que o pessoal gosta, assim. Tá, quem é a Antônia? Como é que a Antônia chega aqui? Tá. Antônia por Antônia. Olha só, vamos lá. Ontem no evento do Prêmio à Noite, foi muito bacana porque eu comecei a reparar que as pessoas que lá estavam, elas eram elas têm histórias de muita felicidade e realização naquilo que elas fazem. E aí eu falei o seguinte, que é uma coisa que eu acredito muito, eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço. E eu sou muito intensa quando eu estou apaixonada. Então, assim, eu desenvolvo meu trabalho de uma maneira assim que nada me para. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu sempre fui assim, desde criança. Então, quando eu coloco uma coisa, quando eu encasqueto com uma coisa, eu vou e faço as coisas acontecerem. Então, eu acredito que essas histórias de coisas que dão certo e as coisas, quando até elas darem certo, elas costumam dar muito trabalho. Senão outras pessoas já teriam feito, né? Então, quando tu soma força, muita fé que eu tenho e com essa obstinação, eu acredito que isso nos faz chegar em resultados muito bacanas. Então eu coloco muita paixão, muita força e muita fé naquilo que eu faço. Tudo que eu me dedico a fazer. Eu sou uma pessoa cumpridora de missão. Eu me enxergo muito assim na vida. Tenho essa missão e eu vou cumprir. Sou soldado, sabe? Missão dada, missão cumprida, né? Exatamente, missão dada, missão cumprida. Tá. E a gente sempre vê... Eu tenho notado essa mudança aí nos últimos tempos, que assim... Sempre o cara que era o presidente do sindicato, o cara que era o presidente do instituto tal, da associação tal, por sempre um cara abnegado, né, que abre mão dele para fazer isso, mas sempre tinha aquela coisa assim meio de, cara, quem é que vai pegar essa bucha aqui? E aí empurra para alguém, diz, cara, fulano, Antônia é gente boa, empurra lá para ela vai pegar isso aí. E nos últimos anos eu tenho... e aí aquilo ia meio que assim, sabe? E as pessoas não trocavam, né, de cara, porque daí o cara até ficava naqueles, né, blindado ali, essa bucha é dele. Aí ninguém queria pegar, então o cara ia tocando e às vezes os presidentes ficavam por às vezes décadas, né? Ainda. Mas eu tenho visto uma mudança assim, que as pessoas hoje estão mudando um pouco, dizer assim, cara, eu vou pegar porque eu quero fazer diferente. Né? Eu vou pegar essa missão porque eu vou fazer diferente para mudar mesmo, para ajudar.
não é mais aquilo assim, cara, alguém tem que fazer. Não, cabide. Eu Porque muitas vezes não é remunerado, né? Não, no meu caso, por exemplo, não é. E eu acredito muito nisso, assim. Quando eu comecei a essa batalha que me trouxe até aqui, o que me trouxe aqui não foi porque eu sou uma pecuarista melhor do que muitas pessoas por aqui. Pelo contrário, eu aprendo muito. Eu cresci para fora, né? Mas o meu trabalho, de verdade, ele começou da porteira para fora. Ele começou batalhando pela segurança, porque aonde eu me criei, a minha querência, a gente colocava o furto, o abigeato, como custo de produção. Então chegou uma hora que eu precisava entender quem é que definia, quais critérios, como é que a coisa funcionava dentro do Estado. E aí eu resolvi bater na porta, aquela história da pessoa chega a ser chata quando tu tem um foco, porque ninguém vai me parar. Eu fui lá me vender assim, o meu emprego, o Estado precisa me contratar, foi assim. Tu trabalhou no Estado um 2013, período de 2013, eu fui bater na porta do secretário da Agricultura, que era de Bagé. Eu disse assim, vocês precisam me contratar. Ele disse, como assim, quem tu é? Eu digo, eu vou lhe dizer quem eu sou uma pecuarista e eu sou formada em Direito. E agora vai ser o último ano de governo, e o último ano de governo sempre tem alguma coisa muito interessante para ser ofertada. Então eu acho que vocês precisam me contratar, porque eu venho de um lugar onde a nossa galera não vota em vocês. Só que se vocês fizerem algo que eu possa contribuir para a minha classe, porque eu acredito muito, eu não sou de bandeiras políticas, eu sou de feitos, de focos, de entrega. E se for entregue algo que a gente realmente possa acreditar naquilo, quem sabe, né, as coisas aconteçam. E aí ele disse, gostei de ti. E aí realmente eu assumi um cargo, e daquele cargo que as coisas acabaram não acontecendo, eu já fui entendendo que dentro da Secretaria de Segurança tinha um comitê de combate a abigeato, digo, vou fazer parte disso. E aí eu cheguei para o secretário e falei assim, a minha missão aqui está cumprida, eu vim aqui fazer o trabalho que me foi proposto, mas eu quero que o senhor me destine para esse lugar aqui. E assim eu comecei a conhecer pessoas, e aí eu vi que naquela época que a gente não tinha ainda as delegacias especializadas, as relações institucionais, elas eram muito baseadas em pessoas, sabe? E aí eu comecei a conhecer essas pessoas, e aí as coisas foram acontecendo. E aí chegou um momento que, ao invés de espectador, eu passei a ser uma pessoa que contribui e que passou a construir. Eles entenderam que era importante ter a representatividade da classe ali dentro. Porque aí, tu em vez de ser uma pessoa que critica, é difícil criticar quando tu faz parte. Tu está construindo junto, então vamos junto. Né? Eu acredito muito nessa história de sair do papel do vitimismo. Aí eu fui furtado. É uma droga ser furtado. É um absurdo. Como é que era a realidade de vocês no campo lá? Eu ia falar, e um pouco de números, assim, já que tu acompanhava na época, porque tem, lógico, em vários lugares do país tem essa realidade, mas acho que tão forte quanto aqui no Rio Grande do Sul, esse problema tão grande não tem. Não, porque é cultural. Você sabia o que é cultural? É uma coisa do gaúcho, essa história do abigeato. É algo que veio junto, assim, é tão antigo quanto a atividade. Então, e aqui existem particularidades. Se vocês olharem o Brasil lá para cima, os municípios, eles são bem menos municípios, com extensões diferentes, né, muito maiores. E aqui é uma coisa incrível, porque tem essa coisa do gaúcho e foi se criando uma situação até romanceada, como aquela coisa famélica de tu alimentar, de tu dividir, sabe? Tem alguma coisa assim. Tem essa coisa do não ter fronteiras, da pampa e tal, um pouco disso aí, do carnear e da guerra também, que tinha aquela pilhagem. Então assim, eu tinha, se vocês perguntam os números, eu tinha como um custo mais ou menos fixo de 100 cabeças por ano. Tá? Anos melhores, anos piores. Mas o Estado... Nós estamos falando uma realidade de Bagé e Cacequi. Bagé eu não tinha. Ali na minha região a gente não tem tanto problema, não tinha a época, né? E a gente vinha um ano assim de 2016, quando a gente começou então a construir as delegacias especializadas, que foi muito engraçado, porque até então havia esse romance é o pessoal mais humilde da cidade que precisa daquela carne mais barata. E quando se colocou uma lupa... Era um crime organizado. É um crime organizado, altamente complexo, e pessoas que não estão na atividade se beneficiando disso. E hoje, quando tu começa uma investigação e tu puxa o fio do novelo, várias vezes, na maioria das vezes, vai bater no tráfico.
Então o objeto ele já está faccionado. Na verdade, é aquela coisa assim, se tu não acaba com o usuário, né, o comprador, na verdade só trocam as pessoas que fazem o crime, né? Exatamente. Esse E se vocês olharem, quando o vão trabalho mais sujo, né? e vocês vão assaltar um banco, qual é o tempo de resposta da polícia? Imediato. É imediato. E no campo, sem telefonia. As estradas são longas, as distâncias e as péssimas condições, muitas E vezes. dependendo daquela história que já está acostumado, cara, me carnearam uma ovelha, uma cabeça de gado, nem vou lá porque não adianta. As pessoas às vezes não falam, não se dão conta da importância aí que eu falo da posição, assim, da atitude proativa de fazer. Tá aqui o meu boletim de ocorrência. Tá, e aí deixa eu voltar. E aí como é que é? Aí tu vai, começa a trabalhar entender o meio do governo para fazer isso, e aí começam Quando começaram as delegacias especializadas, como é que é um pouco? Conta essa... Começou como uma força-tarefa, até para entender como é que tamanho que tinha, como é que era o desenho disso. E aí eles viram que realmente o abigeato, ele é um crime itinerante. Ele começa, o furto pode ser em Quaraí e esse gado pode até circular com uma guia esquentada, porque muitas vezes eles fazem isso, conseguem isso, e ele vai ser abatido em plantas frigoríficas, às vezes regulares, às vezes irregulares, no norte do estado. Às vezes saem do estado. Então se entendeu o tamanho disso e aí então se criou as delegacias especializadas, porque até então quando tu chegava para comunicar uma ocorrência e a mesma delegacia tratava de homicídios e abigeato, não tinha como tu ter prioridade de investigação. Então hoje se trabalha com inteligência, com tecnologia, com inovação para os crimes rurais. Então, foi um grande feito, eu participei desse início, conheci todas as pessoas que estavam trabalhando e aí eu achei que a minha missão estava cumprida ali. Aí sim eu ia poder voltar para dentro da minha porteira e trabalhar com a minha atividade pecuária. Mas o que eu percebi? Eu percebi que como as relações são pessoais, os pecuaristas e o próprio pessoal da polícia começava a me pedir para fazer o link. Escuta, fulano, eu fui roubado, Antônio, eu digo, faz teu BO e me entrega que eu vou encaminhar. E aí, como eu já conhecia as pessoas, e aí que eu digo, né, tudo, até como ser presidente e não ser remunerado, qual é a grande remuneração de tu estar num cargo desse? São as relações que tu constrói. Essa é a maior riqueza de a gente estar aqui. É pra gente criar intimidade, trocar informação, isso é muito rico. Então, essa coisa das pessoas chegarem para mim, entregar e eu dizer assim, delegado, tá aqui uma ocorrência, tem outro tamanho, né? Claro, outra responsabilidade. Claro. Então, eu comecei a fazer isso e aos poucos as pessoas começaram a me puxar para dentro desse processo. E as próprias demandas dos pecuaristas, mas também da própria polícia, como na base, dentro da polícia existe algo muito sério, que é a questão do respeito à hierarquia. Então, como eu me colocava sempre como a primeira e principal consumidora das delegacias. Então, assim, tá faltando uma viatura discreta. Ou então, Antônia, tem um policial que ele tá lá em Pedras Altas, mas seria bacana ele vir para cá para compor o nosso time, porque ele é um cara que conhece muito campeiro e tal. Aí era eu quem ia para as chefias pedir esse ajuste. Ponte. E aos poucos foi havendo entendimento de que eu não era uma pessoa que estava ali para criticar ou para ser uma intrusa. Sim, uma pessoa que se preocupa pela construção. E críticas construtivas, e é um ganho de lado a lado, né? E talvez não tá ali para fazer uma carreira política tentando escalar ali em cima. Não, meu interesse, eu não tenho interesse na foto, eu tenho interesse na entrega. E eu acho que isso faz diferença. O pessoal já entendeu, assim, me chama para o processo. Às vezes, tanto o chefe da polícia, quanto o próprio secretário, ele diz, Antônia, vai lá e dá um jeito para nós nisso daqui. A nossa delegada do paralelo, como eles me chamam, porque é fantástico, eu digo. O pessoal me fala assim, por que tu não fizeste o concurso para ser delegada? Eu digo, porque eu não tenho burocracias, eu consigo andar no paralelo, não tenho amarras, e isso é muito bom. Isso é muito bom, eu converso com quem eu quero, com quem eu entendo que preciso falar. Sabe? E com esse trabalho hoje, como é que está a realidade do abigeato no estado? A gente ainda tem muita coisa para conquistar. Sempre digo isso, sempre acho isso de verdade. Mas quando a gente iniciou essa força-tarefa lá em 16, que a gente vinha quase em 11 mil ocorrências, nós fechamos o ano por volta de 3.400. Tá? Então foi uma redução de mais de 70%. Se não me engano, o número é esse. Tá? E tem ideia de... Isso é ocorrência, não é número de cabeças? Não, são ocorrências. Inclusive, a gente precisa, quando eu digo que a gente tem coisas para melhorar, é porque a gente não tem, tu precisa abrir ocorrência para poder desdobrar os números. Porque o pessoal fala assim, diminuiu muito, mas
será que não mudou o perfil das ocorrências? Mudou. A gente começou a ter, com o fortalecimento da agricultura, a gente começou a ter o roubo, e aí não é furto, o roubo que tem a ver com violência, dos agroquímicos, dos produtos da agricultura, que tem muito valor agregado. Claro. E por terem alto valor agregado, o que a gente faz? A gente coloca perto das casas. E para chegar neles tem que chegar em nós. Então isso passou a existir. E isso era uma realidade mais distante. Sabe? Então a gente precisa abrir essas ocorrências. A chegada da rastreabilidade vai nos auxiliar muito. A gente sempre dá uma espiada por cima da cerca para o nosso vizinho Uruguai aqui, né? Que a gente se coloca muito como um espelho, porque a gente olha, o estado tem mais ou menos o mesmo tamanho, tem mais ou menos o mesmo rebanho, e eles têm em torno de 2.000 ocorrências por ano. Então o que a gente precisa fazer? Tem uma cultura parecida também, né? Tem uma cultura muito parecida, exatamente. Então a gente precisa saber o que eles fazem. Eu quando ouço isso, eu vejo assim que a gente ainda pode usá-los como modelo para avançar. Eles fazem análise de DNA de carneada, sabe? Eles têm a rastreabilidade. Existem vários mecanismos que a gente vai conseguir agregar e entregar para a polícia. Porque hoje a gente tem uma polícia de lado a lado, digo assim, cada um na sua expertise, porque a brigada trabalha de uma forma, com as patrulhas rurais, e a polícia civil trabalha de outra. Então a gente tem, as duas polícias sabem trabalhar muito bem. A gente tem pessoas fantásticas, conhecedoras do manejo do campo, porque é um meio muito particular, né? Sim, tu vai colocar uma pessoa urbana ali, não vai saber o que é marca, o que é sinal. E uma coisa impactante, assim, eu me lembro, né? Foram quando começaram a ser desvendados vários crimes desses, né? Os supermercados que acabaram aparecendo, né? Você olhava assim, puxa, o mercado lá de tal lugar, o cara super conhecido estava envolvido, o outro... Teve cidades que caiu 2, 3 mercados do mesmo município, né? Que estavam numa rede gigante, claro. negócio assustador, assim, exatamente, né? Exatamente, é isso que eu digo para vocês, é um esquema altamente organizado. E a gente acha que, acho que é o carneador o problema, ou aquele que está levantando de caminhão, não é? Aquilo é uma encomenda, gente. Né? Por isso que não adianta se prender aquele cara ali e vai entrar outro no lugar, porque o negócio é grande realmente, né? Exatamente. Tem que desmanchar, desarticular toda a quadrilha. E tem que ir no bolso deles. Assim como no tráfico tu consegue quebrar o traficante, tu tem que conseguir quebrar também, né? Desarticular essa quadrilha de abigeato. Tu já fez algumas diligências aí? Não? Já foi a campo? Claro. Aliás, é uma coisa que eu incomodo muito o pessoal. Digo, olha, estou fazendo tudo isso, mas a cereja do bolo são as operações, né? Mas claro, tem todo um cuidado, né? Eu fico mais na parte do auxílio ali, da construção, mas eu já participei. Até como assim, a gente tem alguns lugares que tem alguns informantes privilegiados que a gente auxilia, né? Mas já fui, sim, gosto muito dessa parte. Dessa adrenalina. Dessa adrenalina. E tu entrou depois no Desenvolve Pecuária por essa porta também, vamos colocar assim? Entrei porque assim... Mas tem a FEBRAC antes aí, né? FEBRAC. Foi ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo. De uma hora para outra eu me tornei doble chapa. Porque até então era muito engraçado, porque a gente ia nas reuniões e tinham a instituição A, a instituição B e a Antônia. Eu me reunia assim, era a instituição A, B, a chefia da polícia e eu, sabe? Meu CPF ali, metida, né? Metida. E aí começa a falar, o cara diz, quem é que convidou? É, mais ou menos isso. E assim, eu dizia, abram os números. Vamos ter coragem, vamos cortar na carne, vamos mostrar como é que as coisas são, né? Então eu, como estou sempre ali com o pessoal, estou sempre dentro da delegacia, questionando, perguntando, afinal de contas, muitos números são... Existe uma questão de transparência, né? Então a gente pode ter acesso a isso. E aí batalhava no meu nome. E chegou uma hora que o pessoal a gente formou uma frente, porque tu tem uma polícia que participa, e aí tu precisa chamar quem? Tu precisa chamar o judiciário. Não adianta a polícia trabalhar, prender, e o judiciário não entender a importância de manter essa prisão. Né? Existe uma política, uma veia grande de desencarceramento. E tu pega as cidades do interior que tem essa vocação do agronegócio. Claro que existem os crimes urbanos, digamos assim, mas o reflexo da impunidade, se tu não mantém aquilo que acontece no campo, gera reflexo na cidade também, porque uma coisa vai estimulando a outra, né? É a sensação da impunidade.
é quase como um estímulo. Sim. E eu costumo dizer o seguinte, que a mão ali que defere, a caneta, agora já não é mais caneta, né? Tudo eletrônico, mas a caneta que despacha ali, que indefere um pedido de prisão, ela está carneando junto. Tem sangue naquela caneta também. Porque, afinal de contas, a gente sabe o quanto que isso impacta. E se vocês olharem assim, né, as pessoas tendem a pensar que quando existe uma carneada ou até mesmo um furto de grande quantidade de animais, mas deixa, o produtor ele está bem, é quem está menos pior, pelo menos. Né? Os caras roubou o problema comida, é dele, é comida. Mas se vocês pensarem... Na escala de prioridades e problemas que eu tenho aqui, deixa isso para trás. Mas as pessoas não se dão conta que, na verdade, ele começa como sendo um problema de segurança pública que lesa o pecuarista ou o agricultor, né? E ele passa por um não recolhimento de impostos para o Estado. Ele passa por uma questão de agricultura, pecuária, Secretaria da Agricultura e Pecuária, porque é quem detém todas as informações de rebanho, a questão vacinal ali, né, sanitária. E ela termina em quê? Ela termina em saúde pública. A gente sabe... e é por isso que a gente precisa falar da porteira para fora, mas a gente sabe os riscos de se comer uma carne que não passou por uma inspeção regular. Sim. Então isso é um problema que é um problema de Estado, não é um problema do produtor que foi lesado. Né? Então isso tem que ser muito falado, muito comunicado. E aí depois, quando tu entra no IDPE, que teus problemas, né, ou as demandas ampliam, né? Porque isso. Aí isso passa, o Instituto, né? A gente já conversou lá atrás com o Luiz, né? Que era o antigo presidente, falou. Isso já tem 1 ano e tanto, né? Isso é mais uma demanda dos produtores. Quais são as outras demandas aí dos produtores que tu te depara aí quando assume a presidência? Aí abre um leque, né? Abre um leque que eu digo para vocês, me chamaram para assumir esse desafio, que foi um baita desafio, porque até então eu já estava muito, muito confortável no meu quadrado ali da segurança, as coisas fluem muito bem. E de repente eu tô ao lado de pessoas que sabem muito mais do que eu. E digo, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu sou uma aprendiz. Mas eu como sou uma pessoa de cumprir missão, eu acho que as pessoas viram algum valor nisso. Então, assim, o que o Instituto se propõe a ser? O Instituto, e por ter um tamanho, e por ser extremamente jovem, ter um tamanho menor, é aquilo que eu gosto muito, é da ausência de burocracia. Aquilo que é importante, que nós definimos, que nós sentimos, um termômetro de temperatura do que é o problema do pecuarista. Tudo aquilo que é o problema do pecuarista gaúcho é o nosso problema. E a gente vai batalhar, e a gente vai trocar informações, e a gente vai comprar essa briga e vai se colocar na frente de batalha. Então, assim, uma das coisas que a gente fala muito, percebe muito, é a questão da qualidade. É o que a gente vai falar hoje aqui. Carne gaúcha de qualidade. Isso é um nicho muito específico. A gente vê que o Brasil tem buscado, assim, alcançado protagonismos que já não são mais nossos. A gente já foi, a gente fala assim, o gaúcho, né? O gaúcho se criou na pata do cavalo, no pampa, tocando gado. Ok, mas já não é mais isso. Isso virou alguma coisa até meio bucólica, meio romanceada. A verdade é que hoje nós temos empresas a céu aberto que precisam ter gestão, precisam saber para onde vai. Vocês sabem muito melhor do que eu isso. Então nós temos que recuperar um espaço que já foi nosso. Hoje a gente precisa mostrar a qualidade que temos, que é algo que realmente é diferente. Nosso estado é um pedacinho diferente do restante, né? Às vezes a gente se sente um pouco estrangeiro quando vai lá para cima, né? Às vezes a gente tem mais identidade com o vizinho do que com nossos irmãos aqui em cima. Então a gente precisa mostrar aquilo que a gente sabe fazer muito bem. Eu acho que esse é o ponto que tu fala, assim, né? Mostrar, né? A gente, por muitas vezes, se agarra nessa tradição, nesse tradicionalismo, essa coisa de dizer, as pessoas têm que verem que nós somos diferentes. Não, elas não tem que nada, né? Quem tem que mostrar, somos nós, né? Claro. Tem um trabalho de dentro para fora, Exatamente. né? Por muitas vezes a gente atende com produtores e começa, mas a minha carne... Ok, mas e tu acha que quem é tu no mundo pro cara vir de lá pra saber que a tua carne produzida é aquilo que a gente falava lá em ontem. Bagé... Exatamente. Não é Exatamente. Então tu tem que mostrar o teu produto, tem um trabalho todo pra fazer de dentro pra fora, né? Exatamente. E o Rio Grande do Sul não é só carne de qualidade.
Isso é uma coisa que a gente fala, que nem o professor Lobato dizia que fala, ontem. né? Ele dá umas cutucadas. Mas é verdade, eu acho que tem que cutucar. Eu acho que se a gente achar que tá tudo bem, a pessoa não tá nesse mundo. Não tá tudo bem, gente. A gente tem vários problemas aqui de logística para resolver, de quantidade de carne, a gente precisa de qualidade e constância no fornecimento e a gente precisa melhorar e evoluir muito isso. Então eu acho que a gente tem que replicar esse modelo de nicho premium que a gente tem de qualidade, né? E a gente tem que comunicar aquilo que a gente tem. Isso tem valor. Hoje em dia o consumidor ele é muito engajado, ele quer saber quais os efeitos daquele consumo dele. A gente tem história para agregar nisso aí, para contar gente tudo tem, isso exatamente. Do cavalo, da tradição. Claro. Isso é um fator que agrega no produto. Sem dúvida, mas tu tem que ter o produto. Tem que ter o produto. Né? O produto tem que ser um produto homogêneo, ele tem que ser um produto que tenha. Não adianta tu comprar uma vez aquela carne, tu voltar para comprar e não ter. E eu tenho acompanhado, assim, a gente acompanha, né, as ações do Instituto, e uma coisa que me chama muita atenção, assim, o Instituto não está mais passando a mão, ou nunca passou a mão na cabeça do produtor, né? Porque muitas instituições, assim, porque nós somos o coitadinho. Não. Tem cara fazendo, a gente pode fazer, essa é a realidade, quer vir, vem. Não quer... Não venha. Porque acho que não tem mais espaço, né? A gente discute muito isso, assim. Não tem mais espaço para esse coitadismo do... porque eu... Não. E o Instituto sempre foi muito... Isso é uma das coisas assim, de parabenizar, porque é sempre essa postura, cara, tem uma dor, a dor é a carne, vamos. Bom, nós temos que criar um instituto, nós vamos criar um instituto. Mas eu acho que alguém tinha... Não, tem que meter a mão no bolso para criar. Exatamente. Então, tá a fim de colocar, não, mas eu acho que eu não posso pagar, que não tá certo. Então, meu amigo, obrigada, fica lá. tchau, Obrigado, graças. Vai ter quem venha conosco, vai ter quem entenda o valor disso, de fazer parte desse time, né? E eu acredito que só assim a gente vai conseguir mudar. Porque a gente dormiu durante muito tempo em berço esplêndido. Enquanto isso, o Brasil se desenvolveu. Muito. Se vocês olharem agora os estados, essa questão da rastreabilidade, a gente tem que correr. Não, eu vejo da própria qualidade da carne, né? Volta e meia, esses dias eu até fiz uma postagem no Instagram e aí alguém me falou assim, não, porque a carne gaúcha eu gosto, não sei o quê, porque lá de cima a carne de confinamento, do zebu, não sei o quê. Não é bem assim, gente. Dá uma olhada lá de cima, eu tenho andado bastante lá. Eu não queria te dizer o que eu vou te dizer. Eu não queria te dizer, mas olha... Não é bem assim. Então, fizeram muito bem o trabalho de casa. Me lembro uma vez que eu estava conversando até com o Santana da GAP, ele me olhando assim, ele falou, eu tenho acompanhado, ele mora lá no Mato Grosso, né? Ele falou assim, eu tenho acompanhado, a gente tem entrado com sangue branco, tem uma carne de qualidade. Nossa. Agora, a hora que o Nelore, isso já faz uns 4, 5 anos, né? A hora que o Nelore vier com tudo que eles estão mostrando, que daí não vão precisar do cruzamento e vão fazer super bem... O nosso espaço, que já não é muito grande, cresceu muito, mas tende a diminuir. Isso era um belíssimo gente, trabalho. O ano de 2007, nós compramos um touro que foi campeão rústico da Expo Inter, da Angus, tá? Colocamos na central. Sabe para onde que ele mais vendia sêmen? E vendia muito? Pro Acre. Acre. Isso era 2007. Então, assim, não dá mais pra gente achar que vai colar e dizer assim, porque nossa carne tem uma marmoreio diferente. Tinha, já não tem mais. Não, você pega as fotos do Nelore do Golias, é um negócio assim, o Roberto Barcelos, né, a gente acompanha ele volta e meia, bota as fotos, dizer que você olha aquilo assim, não é o nosso aqui. Que era o diferencial tão grande, né, falou agora, né... Não tem mais, mas por isso que tem que entrar outras coisas, não é? E todo mundo tem que entender que não é simplesmente assim, eu tenho a melhor carne do mundo, então pague a mais por isso. Aí eu fico, tudo que o marqueteiro quer, eu digo, a gente é agrônomo e se mete em tudo, não somos marqueteiro, mas tudo que o marqueteiro quer é uma história para contar. Uma boa história, exato. É um awareness, né? Um reconhecimento, é marca, aí uma coisa assim. A gente tem isso. Todo lugar que tu vai do Brasil, o cara diz assim, boa é a carne gaúcha. E a gente não explora isso. Isso tá pronto já. Aí tu vai tá pronto. É que as pessoas não sabem que as coisas mudaram um pouco. Pronto. Ficou aquela coisa, aquela lenda, e aquela coisa assim, o fogo de chão. Eles querem vir pra cá porque eles querem conhecer... O costelão e tal. O gaúcho é diferente. Então isso tá pronto. A gente ainda tem de presente um bioma que é totalmente compatível com a nossa atividade. Então as coisas estão... Isso aqui que precisa mudar não é a pecuária, é o pecuarista. É a mente do pecuarista que precisa mudar. Ele precisa entender que ele não vai mais ficar sentado nas casas tomando mate, o gado ficar se criando sozinho no campo. Ele tem que ser um empresário. Ele tem que gerir o negócio dele. Ele tem que ter números, tem que ter um negócio na mão. Ele tem que saber primeiro para onde ele quer ir. E isso vai mudar. Então esse gauchismo nosso, ele pode ser muito bom, mas ele pode ser muito ruim. Então vamos ficar bem atentos. A gente precisa acordar. A nossa mentalidade precisa mudar. Precisa mudar. Não, o que a gente tradição mais, não paga conta. Não paga. Ela serve para embelezar,
aquilo que está certo, mas não para pagar conta. E aí é nesse ritmo que a gente tem visto outras atividades invadindo, né, os ambientes. A pecuária mesmo, a soja entrou com muita força, principalmente pela falta de competitividade. Claro. Essa é a grande... Mas que bom que ela entrou. Sim, sem dúvida. Que bom que ela entrou, até porque bênção. isso vai estimular. Tu, para seguir sendo pecuarista, tu tem que ser muito eficiente. E uma pecuária muito eficiente, ela paga muita conta. Sim. Né? E o sucesso da integração, como a gente falou ontem aqui, da lavoura com a pecuária, das atividades agrícolas com a pecuária. E não é nenhum favor que o agricultor está fazendo em receber aquele gado na pastagem de inverno. Não, pelo contrário. O consórcio, essas duas atividades, é bom pro solo e é bom pro bolso. É o sistema mais forte como um todo. E aí também tem nessa mudança, né, de cabeça do pecuarista, é justamente isso, né, enxergar a agricultura, a gente fala muito isso, né, enxergar a agricultura como um promotor do sistema do cara e trabalhar junto, sabe? Então tem as duas se potencializam, porque ainda hoje, né, tudo que a gente fala de gestão, fala de... O problema, um dos problemas e talvez dos grandes problemas da pecuária gaúcha hoje é que ela passa fome ainda. Exatamente. Fome. Aí tu falou de genética, tu vai lá, tem o melhor touro, tem o melhor não sei o quê, e o gado ainda passa fome. Passa fome. Ah, pra quem nos ouve, ajudinho os animais. Não. Precisava mais comida. Falando de para acabamento de carne de qualidade. Precisava mais comida para aquele gado ainda ser melhor. Então, assim, tem uma coisa super básica ainda pra gente fazer. E a agricultura traz muito disso, a integração toda traz muito disso. E aí que eu digo pra vocês, que vocês estão falando do perfil do associado no Instituto, o que é bacana. Quantos são hoje? Nós estamos caminhando para 400. Agora a gente está em plena campanha de reassociação, né, das unidades, então a gente vai ter ideia disso agora bem no final de fevereiro, mas mais ou menos isso, em torno de 400, 500. E as pessoas perguntam, qual é o perfil do associado? Eu digo, mais do que um perfil de tamanho ou de rebanho, é a cabeça. E se vocês olharem, aqueles que vêm de fora da pecuária, eles têm o tal do pensar fora da caixa, isso agrega demais. Porque tem muita gente que está há gerações ali no campo, as quadras de Sesmaria que eu recebi do meu tataravô, e segue fazendo como o tataravô fazia. Porque meu avô fazia assim e deu certo. Né? Meu pai fazia assim e deu certo. Não tá mais certo, o mundo já não é mais o mesmo. E aí tu pega um guri de 20 e poucos anos que não tem nada a ver com o negócio e ele resolveu se apaixonar pela pecuária, ou ele tem ali poucas cabeças de gado, mas aí ele pega uma área que é quase um quintal da casa, da estância de alguém, e faz uma verticalização ali fantástica. Faz aquilo, foi conversar com um cara que tem gado leiteiro, que é quem sabe fazer comida de verdade. Aí eu fui lá, aprendi, fiz uma consultoria com ele, trouxe para cá, e o cara tem uma verticalização fantástica. Então, esses tipos de perfil de associado, de pessoas que estão ali com a gente, é o que vai fazer a pecuária mudar. É esse perfil. A gente se policia muito aqui, né? Tem se policiado e é um... Hoje menos já, né? Hoje menos, graças a Deus. A gente sempre falou eu brincava, a gente fala pro pobre, e não me entendam mal, sabe? Pro cara que tá ali, que tá sofrendo, que não... Cara, tem que contar os casos do bem-sucedido. O que o bem-sucedido faz? Então a gente sempre aborda, o produtor passa trabalho, o mau produtor... Não quero mais saber do mal. Ele escolheu tá lá. Claro, o bom... chega de passar a mão na cabeça. O que o bom faz? Cara, o bom faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. O bom investe, o bom... Vamos nivelar por cima. Faz as coisas na hora certa, porque a gente fala sempre investimento. Não, tem que ter dinheiro. Às vezes não, às vezes é coisas super básicas, mas o cara faz as coisas na hora certa. Tá, então vamos botar a expectativa. Vamos, né? Aquele é a referência e vamos passar a conversar com esse cara e ver o que esse cara faz. Claro, vamos ouvir quem sabe fazer. Quem sabe fazer. A semana a gente começou um cliente novo na consultoria, né? Tu estava falando, um cara de fora, engenheiro, São Paulo. E aí ele nos deu uma aula, assim, porque quando, né, naquela conversa toda ele disse como é que ele toca a propriedade, distância e tal, óbvio, tem as pessoas aqui, tarará. Aí quando a gente apresentou a proposta, tudo, ele disse, tá, eu vou aceitar, mas tá muito errado essa proposta de vocês. Vocês estão vindo com um contrato de 2 anos, isso tinha que ser no mínimo 5, nós tínhamos que estar falando em participação nos resultados, com tal. Aí nós ficamos se olhando, o que a gente faz agora? A gente sempre sonha com aquilo, aí o cara vem e larga aquilo... E é o meio todo. A cabeça é outra. Assim. A cabeça é outra, claro. E uma coisa que eu vejo, eu tenho dado um treinamento também, né? Sim. E pra técnicos, e faço um game lá que eu faço os caras simularem uma fazenda. E aí eu canso de ver técnico colocando a coisa pequena. Não, nós vamos gastar pouco, nós vamos fazer um investimento mais barato.
Imagina. Falei, cara, vocês que influenciam os caras que têm a oportunidade, vocês estão puxando pra Não, e trás. tu sabe, eu tenho pavor de gente que fala no diminutivo. Aham. Ah, porque Uma aqui fazendinha. não, quando as minhas filhas eram pequenas, diziam, não é vaquinha. Eu digo, não é vaquinha, é vaca. Não me venham com o diminutivo, que a pessoa que fala pequeno, ela pensa pequeno. Aham. É vaca, é bom, não tem vaquinha, nem com criança. Sabe, a gente tem que pensar grande, a gente tem que ter grandes objetivos, grandes metas. Porque se tu não consegue chegar nas metas no primeiro momento, pelo menos tu já caminhou mais do que a tua expectativa se ela é pequena. Né? Sem dúvida. Então é isso, a gente tem que investir, a gente tem que entender que aquele ali é o nosso negócio e fazer a coisa crescer. E uma coisa que eu ia te perguntar, daí o Bruno comentava antes, né? Tem tudo da frente do Desenvolve Pecuária, né, do IDPEC, e a gente tem a Ana Doralina, que também está à frente da mesa brasileira, né? São duas gaúchas, duas mulheres. E eu queria que você falasse um pouco desse momento, assim, o que vocês têm. Não vou falar nem de preconceito, essas coisas. Eu acho que as outras vantagens que vocês têm trabalhado, que vocês têm feito, sabe isso eu acho uma objetividade espetacular. A Ana Doralina é muito minha amiga. Inclusive, eu estava com ela anteontem. E é uma mulher que eu admiro muito. Eu sempre digo para ela, um dia eu vou ser como tu. Porque ela é bárbara. E essa sim sabe falar sobre pecuária. Quando ela fala, se eu tiver vontade de... Com licença que eu vou gravar. Porque é verdade, é verdade. Tem muitos anos, imagina 21 anos na frente da carne certificada. Meu Deus do céu, ela merece estar onde ela está. E eu acho que não passa pelo vitimismo. A mulher que fala assim, veja bem, eu enfrentei, eu digo, que coisa chata. Eu confesso a vocês que quando me convidam para participar de vamos lá, um programa das mulheres. Eu digo, que saco. Porque às vezes tem essa coisa, eu acho que está mudando, Não sabe? convide, tá? Fica a dica aí. Porque sempre passa por essa história. Eu vou dizer para vocês, eu acho muito mais fácil ser mulher. Sabe por quê? Para começo da história nós éramos, agora não mais, mas nós éramos bem poucas. Então basta tu fazer uma coisa direito que tu já vai aparecer mais rápido. Mas tem uma coisa engraçada, né? Eu vou para fora, porque aí eu assumi a propriedade de Bagé. E trabalhando com um monte de homem, né? Homens. E aí eu volto pra casa e meu marido diz assim, agora tu pode parar de falar grosso, né? Aqui não. Aqui não, já tem uma voz assim, calma, né? Porque claro, a gente tem essa coisa de querer se impor, já fala um tom meio diferente, né? Já é diferente. Mas eu digo pra vocês, eu acho que tem muito a ver com uma postura de tu querer fazer e fazer bem feito. E aí não interessa se tu tem cabelo comprido, se tu é careca, né? Não interessa. Eu acredito naquilo que tu sabe desenvolver, independente de sexo. Mas eu digo pra vocês, eu acho que ser mulher é mais fácil. A mulher, ela tem características, e aí que é o bacana, né? De ter o bicho homem e o bicho mulher, que se complementam, como tudo na natureza. A mulher é mais maternal, ela consegue agregar mais pessoas para trabalhar. E eu acho muito assim, eu gosto muito da dupla, né? De um dá o aliso e o outro dá o arrepio. Isso funciona muito bem. Exatamente, um morde, um assopra, o bate, assopra. Então eu digo para vocês, é um orgulho muito grande ver pessoas que a gente admira ocupando lugares importantes e falando para nós. Dá um baita orgulho ver a Ana Doralina estar onde ela está. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Não, e a competência supera tudo. É uma coisa assim... Quando a pessoa é competente, disposta, tem atitude, não tem o que parar. Ela vai chegar no lugar dela, ela vai encontrar o espaço dela. Tem uma coisa que eu vejo, né, com as mulheres, assim, fica tão feio, o cara começa a querer dar desculpa, né? E a mulher tem um poder porque ela fica te olhando, assim, e o cara começa a se derreter na frente, querendo dar aquela enrolada, aquela desculpa, e só não precisa falar nada, só fica... O homem daí entra na história do outro e quer dar aquela conversada. Só parte, somebody love. E aí tu vai... Sabe que uma vez me convidaram para participar de um programa de rádio no Dia da Mulher, para falar sobre todos os desafios. Com todo respeito, eu não vou preencher a pauta de vocês. Não vou preencher a pauta de vocês. Não me enquadro nesse... Não me enquadro, eu só vejo vantagens. E a gente pega assim os homens do campo que são ligados ao campo, ainda são os homens mais tradicionais, existe um maior cavalheirismo, um cuidado, sabe? Que às vezes no ambiente urbano existe um atropelamento. Sim. Então eu ainda acho que é mais bacana ser mulher no agro. E vocês são uma família de pecuaristas, né? Tu tem as tuas filhas, como é que tu tá fazendo? Já tem um trabalho aí de uma sucessão, de colocar junto, como é que é? As minhas filhas foram evangelizadas, catequizadas desde pequena. Eu faço um trabalho de casa bem forte.
E é engraçado porque na minha família nós somos mais... As mulheres são mais rurais que os homens são mais urbanos. Então, assim, eu tenho 2 filhas mulheres, a mais nova, ela relincha, ela não fala. É incrível, é verdade, ela relincha. Ela não gosta de gente como ela gosta de cavalo. Então essa eu acho que já tá ganha. E a mais velha, ela tem um olhar mais empresarial, mas as 2 gostam muito do campo, cada uma à sua maneira. Sim. Então, assim, eu tenho um irmão, homem, que ele gosta mais da parte de administração, sabe? Eu gosto mais da lida. Então é aquela história que a gente está falando, de se complementarem. Mas a importância da gente saber manter os filhos no campo, né? A gente vê uma geração mais nova que às vezes está mais preocupada em saber se tem sinal de Wi-Fi do que saber o que realmente acontece ali, como é que é a atividade, como é que funciona a lida. Então eu tô, as minhas desde cedo bem catequizadas. E a tua rotina como é que é? Mora em Porto Alegre? Vai pra fora? Assim, essa é a segunda pergunta mais difícil. A primeira é de onde é que tu é? Quando me perguntam onde é que é, eu tenho que fazer uma frase. Eu sou da metade sul, né? Tem uma crise existencial ainda. É, quase isso. Eu sou meio cigana, assim, é a história da missão, né? Eu tenho que estar em Porto Alegre. Então eu recolho as minhas coisas e me mudo com muita facilidade. Então as gurias agora, a minha mais velha já tá em Santa Maria, que como a nossa querência era Caciqui inicialmente, Santa Maria era uma cidade estratégica para poder estudar, tem todos os recursos ali. Então eu morei em Santa Maria, morei bastante tempo em Bagé, no campo, 4 anos direto no campo, quando as gurias eram pequenas, depois tinha que ir para escola, morei na cidade. Então, agora eu estou em Porto Alegre em função de eu estar mais perto de onde as decisões são tomadas. E tem momentos que eu estou onde acontecem as operações, né? Então, esse ano eu vou estar em Porto Alegre. Mas é naquela... É no vai e vem sempre. Vai e vem. No vai e vem sempre. Sabe que tu tá falando isso, né? Acho que uma tá conquistada e tal, e as gurias, a gente gravou aqui com a Raquel Tasqueto, né? Que é minha vizinha. Minha vizinha, mas minha amiga, que é outra mulher que vale a pena a gente falar. A Letícia também, tava lembrando da Letícia, que também, Letícia Jacinto, que tá no Frente de Olho, espetacular, uma liderança fantástica. A gente mulherada boa. Com ela também. E a Raquel também, faca na bota, assim, né? Super pra Fazer frente. acontecer. Tá com o instituto agora, né? O Cooper Conecta. E tocando, mudando a realidade também, encarou isso, esse cara, eu vou fazer. E ela aqui na conversa que a gente teve, ela disse assim, eu crio meus filhos pro meu mundo, né? Eu vi a entrevista dela. Foi super legal, deu uma repercussão assim, enorme, assim, ela mandou um áudio dos bagulhos, eu não, assim, falei aquilo e não imaginava o que tem de pessoas, né? O que tem de gente, mães e pais, que também super conectados com aquilo. Cara, isso faz todo sentido, porque a gente tem que criar, né, trazer para esse nosso meio, trazer para criar aqui, né, no que a gente está fazendo, né? Não, e é verdade, assim, e é engraçado porque eu e a Raquel, nós somos vizinhas de estância. Então ela me convida, venham aqui para comer um assado, as minhas filhas vão a cavalo. É muito divertido, assim, são alguns quilômetros, vão a cavalo, a gente volta a cavalo. E é bem isso, a gente, quando tu mantém esses valores de conectar com o campo, com o conservadorismo, o que é o conservadorismo? É tu conservar aquilo que deu certo, não é tu estar alienado do mundo, é tu conservar o que deu certo e inovar. As minhas filhas são muito assim, e elas são mais velhas do que os filhos da Raquel, e elas têm muita dificuldade no ambiente escolar, elas têm que estar sempre firmando posição e se defendendo. Porque hoje, se tu não educa em casa, o mundo leva. Então esses valores que a terra nos dá, porque a terra nos traz para aquilo que é mais natural, mais nosso, mais da nossa origem. E a partir daquilo, tu construir os teus valores e tu fortalecer os filhos desde pequenos, digo para vocês, o mundo não leva, mas eles vão precisar se defender muito, que é o que eu vejo em casa. Sabe? Mas é importante a gente criar com a nossa verdade, com a nossa base, nossa verdade. A temática toda aí que nós vamos ver aqui, carne, como é que vocês estão vendo como instituto, como produtora, pra gente falar um pouquinho, assim, pra onde é que nós vamos nos próximos 5 anos aí? Bom, isso dá um outro podcast que a gente vai falar, mas é o seguinte, eu vou fazer só largar as manchetes. A gente anunciou na Expo Inter a criação do fundo da cadeia da carne, de fomento à cadeia da carne. Porque a gente precisa das mãos para os frigoríficos e a gente precisa contar aquilo que a gente tem, replicar os casos de sucesso e propagandear a nossa carne, aquilo que a gente falou aqui. E para isso requer o quê? Requer investimento,
Então todas essas falas de carne gaúcha, carne de qualidade, são para fomentar o fundo que nós estamos criando. E não é o Instituto que é dono do fundo. O fundo é algo que o Instituto está querendo promover e dar de presente para o estado do Rio Grande do Sul. A gente precisa sim saber para onde, qual é o plano que nem disse o Roberto Gresselé, qual é a estância do Rio Grande do Sul. Para onde é que a estância quer ir? Qual é o projeto de a gente poder comunicar e protagonizar o nosso espaço que a gente tem dessa carne, desse status que a gente já conseguiu, né? Então precisamos falar sobre isso. E esse é um do motivo que vai acontecer agora, essa reunião de carne de qualidade. Tá? Então esse é um grande projeto que a gente tem para desenvolver. O Instituto está muito focado, muito dedicado a isso. Logo a gente vai estar lançando uma campanha e a gente vem falar sobre isso aqui com vocês. Boa. E amanhã nossa conversa aqui é sobre rastreabilidade, que é algo que agora sim veio para ficar, e que bom, porque isso faz com que a gente atinja. Ela veio com a questão sanitária por trás, mas ela tem muito conectada a questão ambiental, que é a bola da vez, e que veio para ficar e que é algo que nos possibilita atingir outros mercados e falar muito em segurança também. Então são pautas fantásticas, tem muitos desafios e o Instituto vai estar bem firme, todas conectadas, com a picana né? na mão ali para fazer a coisa acontecer. Isso aí não, e são pautas todas conectadas, né? Que uma Todas coisa elas. puxa a outra, né? Rastreabilidade, qualidade, a satisfação para o consumidor, a parte ambiental. Tudo então, faz sentido, né? Exatamente. Show. Joia? Vamos lá, vamos ter que abreviar, não tem jeito, vamos fechar. Tenho certeza que vocês vão gostar também como a gente gostou, vai passar rapidíssimo, né, com foguete escutando, porque a conversa quando é boa, quando o assunto é bom, ele passa super rápido. Isso, e quiser falar pro pessoal, né, já que estão na campanha de associados também, quem quiser se associar, faz um merchan aí já. Quem não tem dodói para poder ouvir aquilo que a gente sente de dor e aquilo que a gente se propõe a mudar para avançar, vai ser um prazer, porque é esse tipo de perfil de associados que a gente quer, pessoas que queiram fazer a diferença na pecuária do Rio Grande do Sul. Isso aí, beleza. Então sigam aí, @desenvolvepecuária, né, no Instagram, ou entre em contato, né, por ali. Acho que são os caminhos mais fáceis, beleza? Isso aí. Agradecer a todos vocês que nos assistiram até agora. Se não tem Instagram, nem tenta se associar, porque já ficou para trás, Já tá não pra tá trás. nas redes, aí talvez não faça. Tá, beleza, então. Agradecer você também que tá aí, nos siga, né, no @Pé no Barro Podcast, ou Armindo Duarte no Instagram, BP Quadros. Muito obrigado a todos vocês, agradecer aos nossos parceiros aí também. Sigam todos eles nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu!